Olá, galerinha de oitavo e nono ano, tudo bem com vocês? Saudades enormes, né? Mas por enquanto não tem jeito, temos que ficar em casa e temos que nos reinventar, né? E vocês estão fazendo isso comigo, me fazendo me reinventar, hein? Eu que nunca dividi antes de câmera nenhuma, agora tô tendo que exercitar o meu lado youtuber, hein, gente? Olha só, pode ser uma nova profissão aí surgindo. Falou então, pessoal, é o seguinte. Essa semana entramos no roteiro 4, né? O tema geral é cidadania e nós temos aí a Revolução Francesa para que nós entendamos o que foi isso e qual é a sua relação com a cidadania. Só para a gente ter uma noção, cidadania, gente, significa o quê? A sociedade precisa te garantir os seus direitos, né? Direito é tudo aquilo que eu posso fazer, que a sociedade tem que me garantir, como por exemplo, a família, no caso de criança e de adolescente, né? Como assistência de saúde, a escola, né? Enfim, são vários direitos que a sociedade precisa me garantir, a minha segurança e daí vai. Muito bem. Diante desses direitos, eu tenho deveres a cumprir, né? Então, eu preciso compreender que um complementa o outro. A sociedade me garante os direitos, bem como eu cumpro os deveres, certo? Então, a gente vai vincular um pouco da questão da cidadania à Revolução Francesa, que foi um marco na história, inclusive ela marca o início da Idade Contemporânea, que é essa última fase da história em que nós estamos vivendo no momento, certo? Muito bem, então vamos falar um pouquinho de Revolução Francesa. Para quem já estudou, como nono ano, alguns nonos anos estiveram comigo, então a gente vai só recordar. Oitavo ano a gente não conseguiu chegar na Revolução Francesa, mas é um bom momento para a gente poder descobrir algumas coisas a respeito desse movimento histórico tão importante que houve e que inclusive tem muita coisa em comum com o que está acontecendo no Brasil no momento, certo? Então vamos lá. Vamos entender o que é a França antes da Revolução, tá? A França era um país cheio de abusos. O governo era absolutista. O que significa absolutismo? Poder absoluto do rei. O rei manda, certo? Ele tinha todos os poderes concentrados na mão dele. Ele era a lei, né? Ele era o poder executivo e ele tinha o poder de julgar. Então, imagine uma única pessoa com todos os poderes concentrados na sua mão. A propriedade privada era tudo do governo, né? E era uma sociedade, como eu falei, cheia de abusos, em que ela garantia privilégios e cidadania apenas para a nobreza, que é o rei, a rainha, príncipe e princesa, os nobres que o rodeavam, que seriam aí, no caso, os barões e baronesas, marqueses e marquesas, né? Os duques e duquesas, que são todos esses títulos nobiliárquicos que garantia a eles todos os privilégios sociais. Seriam privilégios de nascimento. Nasceu nobre, pode tudo, tem todos os direitos garantidos, certo? Essa é a sociedade abusiva da França. A França estava afogada em dívidas porque se envolveu em guerras, né? Subsidiou a guerra pela independência nos Estados Unidos, né? Se envolveu numa guerra contra a Inglaterra, gastou, estava quebrada. E além disso tudo, desemprego, muito desemprego, o povo passando fome. E a sociedade francesa, ela era dividida em 3 estamentos, em 3 classes sociais que não se mobilizavam, por isso que era uma sociedade estamental, certo? Então lá no topo da sociedade vinha a nobreza e o clero, que é a Igreja Católica, certo? Então as 2 classes que podiam que tinham, na verdade, todos os seus direitos garantidos. Muito bem. E no terceiro estado vinha quem? O resto da população, que eram os sans-culottes, que eram os trabalhadores da cidade,
os camponeses que trabalhavam no campo e também incluía aí a burguesia, que era cheia da grana, mas que não tinha direitos políticos, mas eles estavam ganhando grande poder econômico. Mas na hora da exclusão de cidadania, os burgueses também eram completamente descartados desses direitos, certo? Então eles faziam parte da camada lá da base da sociedade, que era uma população gigantesca da França. Muito bem. Então a França era um reino cheio de abusos. E isso já não dava mais para suportar, porque o povo não tinha dinheiro sequer para comprar pão e pagava todos os impostos sociais. A sociedade do terceiro estado, a terceira classe social, a base da sociedade, carregava a sociedade nas costas. E isso era justo? Não. Mas o rei, que era o Luís XVI, ele seria obrigado nesse instante a cobrar impostos também do clero e da nobreza. Então, porque se ele não fizesse isso, a França ia se arrebentar economicamente. Então, era a saída que ele tinha. Muito bem. Nesse momento, duas classes se manifestam. E são elas, a nobreza e o clero. E diz, nós não vamos pagar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reunir a Assembleia dos Estados Gerais, que já tinha 196 anos que não se reunia. Então, reuniu todo mundo e era assim. Eram os representantes da nobreza, os representantes do clero e os representantes do terceiro estado. E o mais interessante é que o terceiro estado, por ser uma população gigantesca, tinha muito mais membros nessa assembleia do que os outros dois estados. Muito bem. E aí, o clero e a nobreza, que adoravam passar a perna em todo mundo e sempre tirar vantagem, eles entenderam porque o voto era feito uma pessoa, cada membro tinha que votar normalmente para poder se estabelecer alguma solução de alguma coisa ali. Muito bem. Só que agora o clero e a nobreza pressionaram o rei para mudar o sistema de votação. Seria um voto só por classe social para decidir quem vai pagar os impostos franceses. Muito bem, os votos aconteceram e o que houve? Um voto de cada grupo social, óbvio, deu um voto a favor do terceiro estado continuar pagando todos os impostos, mais um voto e um da nobreza, um do clero, para poder o terceiro estado continuar pagando todas as despesas do país através dos impostos. E óbvio que era um voto só do terceiro estado, apesar de ser uma população e número de representantes muito maior, eles eram, então o voto deles apenas um, para que as duas outras classes sociais pagassem os impostos também. O que aconteceu? 2 votos a 1, venceram então os aristocratas. E agora o terceiro estado, que já tinha muitos impostos para pagar, vai ter agora o dobro para pagar. Muito bem, mas aí eu digo para vocês, nesse terceiro estado, quem está? A burguesia. E a burguesia, ela não vai se conformar com isso, porque ela está ganhando poder econômico no país, notoriedade. Ela ainda não tem direitos de cidadania, mas ela vai tentar resolver isso. E o que faz a burguesia nesse instante? Toma um salão no Palácio de Versalhes e se declaram em Assembleia Nacional Constituinte. E o que isso significa? Significa que agora, a partir de agora, eles vão elaborar leis para o país da França. Que agora o rei não vai mais mandar do jeito que ele quiser, que muita coisa a partir dali vão ser mudadas, muitas coisas vão ser mudadas. E aí eles se reúnem para elaborar uma coisa igual a essa daqui, a Constituição. Essa aqui é a Constituição Brasileira de 1988, tá? Aqui dentro, o que tem aqui? Todas as leis que regem uma nação, todas. Tá? Desde a lei penal, as leis cíveis de compra e venda, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as leis que a gente ouve falar, a lei de trânsito, né? Enfim, todas as leis estão contidas dentro deste livro chamado Constituição. E foi uma coisa dessas aqui que todos os burgueses se reuniram então no Palácio de Versalhes para poder elaborar, certo?
Enquanto isso, o que acontece? Os sans-culottes, os pobres, eles se reúnem aos milhares pelas ruas de Paris e aí vai começar a revolução, porque eles tomam a Bastilha. E o que é a Bastilha? A Bastilha é a prisão símbolo de poder do rei. O que ele prendia lá dentro? Bandido? Não, os opositores políticos. Eram eles que eram presos dentro da Bastilha. Então, todo aquele povo se reúne pelas ruas de Paris, tomam a Bastilha, libertam todos os presos políticos, né, que eram políticos contrários a esse poder do rei abusivo, certo? Erguem faixas com o slogan conhecido mundialmente, que foi criado pelo iluminista Rousseau, de liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade de expressão, liberdade para se escolher a religião que se quisesse, liberdade para ganhar o meu dinheiro e ter uma propriedade que seja minha, no meu nome, porque eu trabalhei para tê-la, né? Igualdade, que todos fossem iguais perante as leis, que todos pudessem votar, que tivesse o direito também de ser votado, né? De exercer a sua plena cidadania, fraternidade, que fosse um governo que olhasse pelo seu povo, suprisse as necessidades do seu povo. Certo? E essas eram as faixas erguidas durante toda a Revolução, né? Todas as manifestações contra o governo e pela Constituição e de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Muito bem, essa Constituição fica pronta, mas tem uma grande novidade, porque aí nessa Constituição é lá que nasce o direito do homem e do cidadão. E agora a gente entra nesse tema tão importante, vinculando ao nosso tema da semana, né? E o cidadão ali, para ter a plena cidadania garantida pela Constituição, eles precisavam ser todos iguais. E lá estava dizendo que todos seriam iguais. Só que não. Porque, na verdade, o que acontece a partir de agora? O voto é censitário, por exemplo. E o que é voto censitário? É voto por renda. Ou seja, agora o rico burguês, ele vai participar do processo político, né? Ele vai participar do voto. Mas e o pobre, aquele que ergueu a faixa, que verdadeiramente iniciou a revolução, que tomou a Bastilha? Esse vai ficar à margem da sociedade, onde a burguesia se coloca como representante desses, e são eles que vão votar. Mas aí eles garantem a propriedade privada, alguns outros direitos, muito bem. Mas quem é que está tomando conta do poder nesse instante? São os girondinos. Os girondinos é um grupo político, eles são moderados, querem mudanças, mas não muitas, certo? Querem tomar o poder, querem estar junto com o rei, tanto é que a partir de agora, quando a Constituição deles fica pronta, a partir desse momento passa a ser então uma monarquia constitucional, ou seja, o rei continua reinando, mas ele tem que governar de acordo com as leis. Ele não é mais a lei, acabou isso, certo? Mas o pobre ainda está pedindo e clamando para que os seus direitos também sejam garantidos, correto? O que a gente pode entender até aqui? Que aquele privilégio de nascimento que o nobre tinha lá atrás, esse acabou. Agora o privilégio é o do dinheiro, é o privilégio econômico, certo, gente? Deu para entender até aí? Beleza. Então o que acontece? O rei Luís XVI, ele não se conforma em perder o seu poder. O que ele faz? Ele foge com a sua família para se juntar com forças contra-revolucionárias, países que eram contra toda a revolução que estava acontecendo dentro da França. Lembrando que a revolução é transformação, e processo de transformação não acontece do dia para a noite. É um processo de 10 anos, essa Revolução Francesa, certo? Então tá no meio desse processo. Então o rei foge com a sua família para se juntar às forças contra-revolucionárias, só que na fuga ele é preso. E a partir desse momento, os girondinos, eles saem do poder, porque agora quem vai tomar o poder são os jacobinos, que é um grupo de esquerda, né? É um grupo de esquerda. E o que o grupo de esquerda propõe? Ele propõe transformações radicais na sociedade. Que não se tenha mais rei,
né? Que todos os cidadãos agora sejam iguais perante as leis. Inclusive, o voto agora ele é universal. Todos os cidadãos, inclusive os pobres, vão votar. Olha que diferença. Por quê? Porque os jacobinos, ele representa o pobre francês. Então ele transforma essa Constituição, eles criam uma nova Constituição. E quem lidera esse grupo dos jacobinos? São dois, que é Danton e Robespierre. Mas o Robespierre agora é o grande líder, né? E aí ele transforma grandemente esse direito à cidadania dentro da França, né? E só que no momento de grande indecisão, porque na verdade, para poder impor essa organização que se queria de igualdade para todos, né, se tirou uma coisa muito importante, a liberdade, porque foi um momento de ditadura, foi um momento em que Robespierre perseguia os seus opositores políticos, guilhotinava esses opositores políticos, certo? E num certo momento, quem é guilhotinado, na verdade, é o próprio Robespierre, certo? Que agora, como eu falei para vocês, ele proclama uma república, certo? Antes de morrer, ele proclama a república. Aquela Assembleia Constituinte é substituída pela Convenção Nacional. A Convenção Nacional é a que elabora a nova Constituição, que garante a todos os pobres também poderem escolher seus representantes políticos, certo? Só que no momento de grande instabilidade, de posicionamento, o Robespierre acaba se fragilizando e ele é preso e guilhotinado. E quem volta a governar? Os girondinos novamente. E nesse momento que os girondinos voltam a governar, é o momento que se destaca entre os governantes um jovem chamado Napoleão Bonaparte, em que ele dá o golpe 18 Brumário e encerra então o período revolucionário, e ele se torna efetivamente o primeiro burguês a representar a alta burguesia no poder político de um país, certo? E agora ele vai garantir algumas coisas muito legais, como por exemplo, o direito à educação para o povo, tá? Do ensino primário, né? Que até então a população geral não tinha a educação de escola garantido, certo? E tantos outros direitos como a da propriedade privada, liberdade de imprensa nem tanto, nem de expressão nem tanto, né? E tantos outros direitos aí também que ele vai garantir, enfim. Então é um momento que a cidadania, pela primeira vez na história, é garantida, né? E a partir da Revolução Francesa, todas as outras nações foram transformando toda essa estrutura social a partir da Constituição, né? Estabelecendo para os países os 3 poderes de Estado: o executivo, o legislativo e o judiciário. Um poder vigiando o outro e garantindo a todos os cidadãos o direito à cidadania através da Constituição. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? Na verdade, agora nós temos 2 questões para serem pesquisadas, simples, que inclusive eu falei por aqui, mas que vocês podem pesquisar no Google. Tem os links que estão sendo, que foram colocados abaixo, né, do texto e das perguntas de pesquisa para vocês. E tem também uns links que eu vou mandar para vocês aí, para vocês poderem também verem outros professores falando, jovens falando também, para que vocês tenham essa compreensão maior, tá bom? A gente sabe que é um texto muito longo, né? É um processo bastante complexo, mas eu espero que eu tenha tirado um pouquinho as nuvenzinhas aí da cabeça de vocês e clareado um pouquinho sobre o tema. Então são 2 questões que vocês vão pesquisar. A primeira é o slogan da Revolução Francesa, né? Que é algo bastante importante. E o que foi a queda da Bastilha, né? Algo que aconteceu lá em 14 de julho de 1789, que marca alguma coisa muito importante aí. Então vamos pesquisar, vamos fazer a atividade. Não esqueçam de me mandar pelo Gmail. Eu tô aguardando as atividades de vocês e vou dar a devolutiva rapidamente, porque se precisar
refazer as atividades, ainda dá tempo de você refazer, fotografar e mandar novamente por e-mail para mim, tá bom, gente? Um beijo enorme, tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de poder estar todo mundo juntinho, tá? Tchau, gente, beijão!